Fala juventude, esse é mais um vídeo do canal Economicamente. E hoje eu comento o seguinte, quais são os benefícios e os impactos do Pix? Acompanhe com a gente. Pera aí, Haroldo, que negócio é esse de Pix? Não era Pixar não que você está querendo dizer, o estúdio de animações da Disney? Não, nós vamos hoje falar sobre o Pix, o novo sistema de pagamentos instantâneo do Banco Central. Para começar essa nossa brincadeira do Pix, pessoal, é preciso fazer algumas contextualizações. A primeira delas é a seguinte: você sabia que nós temos hoje cerca de 45 milhões de brasileiros que são desbancarizados, ou seja, um entre cada 3 brasileiros não possui uma conta bancária. Quando eu falo de desbancarização, eu tenho aqui um problema. E qual é? O baixo acesso aos bancos da população brasileira. Além disso, eu tenho um outro problema: o elevado custo do sistema de pagamentos no Brasil. Ou seja, eu tenho na mão um grande problema e vem aí o Pix para resolver este problema. Após anos de intenso trabalho, o Banco Central, juntamente com as instituições financeiras, estão prestes a lançar, e especificamente no dia 16 de novembro de 2020, o Pix, ou seja, um novo sistema de pagamentos instantâneo. Eu estou falando aqui para vocês de um soft open e que vai começar a funcionar a partir do dia 16 de novembro. Peraí, Haroldo, então significa que a partir de 16 de novembro eu posso começar a usar o Pix? Calma. A partir de novembro, são obrigadas a utilizar o Pix apenas no Brasil 34 instituições, pois elas têm mais de 500 mil contas transacionais ativas. Mas você deve estar se perguntando, mas afinal, o que é o Pix? O Pix é um sistema de pagamentos instantâneo que será regulado pelo Banco Central e que permitirá a transferência e pagamentos entre pessoas físicas ou entre corporações. As transferências serão liquidadas pelo Sistema de Pagamentos Instantâneos, SPI, justamente uma estrutura única e centralizada para garantir a transferência instantânea entre pessoas físicas ou jurídicas. Vamos exemplificar como o Pix vai mudar a sua vida e a forma como nós fazemos transferências. Toda vez que eu falo de transferência interbancária, eu estou falando do quê? Do nosso famoso DOC ou do nosso querido TED. Vamos fazer uma comparação, só para vocês entenderem toda a funcionalidade, agilidade e ao mesmo tempo como o Pix vai ser barato e vai reduzir os custos das nossas transações. Vamos pegar o DOC como exemplo. Ele tem uma característica: só é liquidado no próximo dia útil e só faz operações até R$ 4.999,99. Aliás, e uma característica bem interessante, os dados do Banco Central mostram que o custo médio de um DOC hoje no Brasil é de R$ 17,16. Agora vamos olhar para o TED, o nosso querido sistema de transferência eletrônica disponível. Um nome bonito para dizer o seguinte: se for uma transferência acima de R$ 5.000, você faz um TED e ele cai no mesmo dia útil até às 17 horas. Se feito após esse horário, só cai no dia seguinte. O TED, por outro lado, é um pouquinho mais caro do que o DOC. Os dados do Banco Central mostram que o custo médio de um TED por transação online é de cerca de R$ 18. Isso que eu falei para vocês era de transferência interbancária de um banco para uma outra instituição financeira. Agora imagine eu e o Otávio, o nosso cameraman, que temos conta no mesmo banco. Pagamos ali uma tarifa de transferência para o mesmo banco. E que no Brasil, o custo médio de uma transferência entre contas do mesmo banco é de R$ 4,59 por operação. Aliás, e nesse caso ela acontece
em qualquer dia, qualquer horário, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Haroldo, mas e o Pix? Que diferença tem? A primeira grande diferença, não me importa se é entre contas do mesmo banco ou uma transferência interbancária. E aliás, acaba essa questão de liquidação. Se no próximo dia útil, se até às 17 horas, não. Nós estamos falando de uma transferência instantânea e que para a pessoa física terá um custo de R$0. Ou seja, o que eu estou comentando com vocês é que com o Pix, provavelmente os nossos queridos TED e DOC deixarão de existir ou cairão em desuso, porque nós teremos o Pix muito mais barato, ágil e seguro. Só para vocês terem uma ideia, de acordo com o relatório da Morgan Stanley, em 2019, os bancos brasileiros tiveram uma receita de mais de 2 bilhões de reais apenas com as tarifas cobradas para TED e DOC. Por outro lado, a partir de agora, com o Pix, para pessoas físicas, esse valor será zero, ou seja, gratuito. Eu estou falando aqui primeiro de um sistema de pagamento instantâneo e gratuito para a pessoa física, mas eu tenho uma outra característica. Quando você hoje faz um DOC ou um TED, você precisa colocar nome, CPF e os dados bancários, ou seja, eu não tenho aqui uma boa experiência do usuário. Com o Pix, a partir do dia 5 de outubro, você pode fazer um cadastro e utilizar apenas ou o e-mail, ou o seu telefone, ou um código Pix. Muito mais fácil, inclusive, para fazer uma transação. Nós já falamos aqui, especificamente, do nosso querido TED e do DOC. E agora nós precisamos falar dos impactos do Pix, especificamente sobre o cartão de débito. O cartão de débito, ele tem uma alta penetração no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, cerca de 20% das operações no varejo físico são feitas utilizando o cartão de débito. Além do cartão de débito, algo que está crescendo muito no Brasil são os cartões pré-pagos. Então, quando eu olho para o cartão de débito e o cartão pré-pago, veja que o Pix é uma revolução em relação ao cartão de débito ou ao pré-pago, por duas características. A primeira, para o consumidor, não exigirá o cartão físico e, segundo, não exigirá a digitação de uma senha, ou seja, não haverá necessidade de contato. Por outro lado, para o lojista, hoje ele paga aproximadamente 2% sobre o faturamento para a famosa maquininha, mesmo que no débito. E isso com o Pix poderemos ter taxas muito menores para o lado que está recebendo a operação. Qual será o terceiro impacto? O querido boleto bancário. Você deve estar se perguntando, mas no Brasil ainda existe boleto bancário? Sim, senhor. Quando eu faço uma compra online e não tenho um cartão de crédito, eu preciso do quê? Do querido boleto. E o boleto não é tão simples assim. Eu posso pagar hoje e posso demorar até 2 dias para ter a liquidação deste boleto. Então imagine você, quando está comprando um produto online, gerou o boleto, o vendedor já separou e fica aguardando eventualmente a liquidação daquele seu pagamento. Veja que a partir de agora, com o Pix, essa transação será instantânea. O que é interessante, pessoal, quando eu estou falando do boleto bancário, que ele é uma utilização justamente para quem não tem cartão de crédito. Desta forma, o Pix ele surge como uma alternativa para quem não tem acesso a cartão de crédito. Dito isto, comparando TED, DOC, boleto e cartão de débito, qual é a diferença e qual é a importância do Pix? Primeiro, segurança e agilidade na transferência. Segundo, promover a inclusão financeira. E terceiro, reduz a dependência do dinheiro físico. É mais seguro mesmo? Tipo, você não ter... Você só precisa do CPF ou do e-mail, ou do telefone? Porque antes era tudo descentralizado, né? Agora é o Banco Central que vai fazer a gestão disso. Tá. Pessoal, o que é interessante é que eu abordei aqui hoje com vocês apenas alguns aspectos do nosso querido Pix. Portanto, ele não é simplesmente uma TED vitaminada. That's all, folks. Isso é tudo, pessoal.
A partir de 5 de outubro, vocês já podem se cadastrar no Pix com 3 chaves de identificação, seja CPF, e-mail ou telefone celular. Então, chega aí o sistema de pagamentos instantâneo do Banco Central, o Pix.